E o Senhor falou para que eles cavassem poços, né? E os poços amanheceram cheios de águas, e os animais, e eles puderam tomar a água, né? E eu fui embora sendo ministrado por aquilo, e quão grandioso é o nosso Deus, né? Em meio a uma dificuldade, Ele dá uma estratégia, mas se nós formos ver para a história daquele povo, nós vamos ver que muitos desses poços feitos por Isaac, poços feitos por esses poços, se transformaram em água preta futuramente, que era o petróleo e o que virou esse povo e essa nação, fruto de pessoas que lá atrás cavaram poços procurando água, né? E eu fui muito ricamente ministrado por Deus, de como às vezes um problema hoje se transforma numa grande solução, numa vitória que escreve até mesmo uma história de todo o povo, porque hoje toda a base da economia deles é em cima do petróleo, né? E diante de tudo que nós estamos vivendo no Brasil, eu fui dormir ontem com esse convite dela e pedi para que Deus me desse uma palavra aqui. E Ele deu para mim uma palavra de Juízes 7, que já foi até ministrado aqui mesmo na praça. Vocês conhecem, é a história de Gideão, e a palavra vai falar que Gideão ele estava com 30 mil homens ali, e ele vai para a guerra, e o Senhor fala assim: não com todo esse povo para que vocês não se envaideçam, mas você vai fazer uma seleção natural. O Senhor não estava nem selecionando ali bons e maus, Ele só fez uma seleção natural, embora muitos estudiosos vão dizer que tem um porquê por detrás da seleção, mas daqueles 30 mil homens que tinha à disposição de Gideão vai para a luta apenas com 300. E foi ministrado aqui nessa praça que nós somos esses 300. Nós estamos numa cidade de 550 mil pessoas, e nós vemos aí algumas delas, e a sensação que tem aqui do tamanho de Londrina, nós somos um pequeno apanhado, né? Os 300 selecionados por Deus para uma boa obra, né? Amém. Mas essa história é muito interessante, porque vai dizer que isso aconteceu logo depois de uma vitória que eles tiveram, e eles se afastaram do Senhor, e aí eles se tornaram por 7 anos escravos. E vai dizer que eles tinham que cavar buracos, e eles eram escravos dos midianitas. Então os midianitas falavam que em toda temporada de colheita e de plantio, eles eram escravos. Então eles faziam buracos, como lagares, para esconder os bens deles. E na época do inverno, que os midianitas não lançavam suas sementes porque elas davam pouco, era o tempo que eles deixavam eles livres para eles produzir o pouco de alimento que ele tinha. E aí é quando o Senhor levanta Gideão para essa guerra com esses 300 homens. Só que esses 300 homens estão indo numa missão um pouco difícil. O outro lado tinha 135 mil homens. Nossa. Contra 30 já era muito, mas o Senhor manda ir contra 300. E eu falei: Senhor, mas por que você quer? E o Senhor me deu um sonho, e é sobre esse sonho que eu quero falar aqui. É um sonho que está na palavra. Eu nem sabia que era de Gideão, a gente conhece a palavra, mas às vezes a gente não liga. E aí eu fui ver e falei: mas já foi pregado. E é um pouco do que nós estamos vivendo hoje, das dúvidas, do medo. Às vezes aquele que está na frente, que tem que ter força, duvida, está olhando para a situação, está crendo na vitória e ao mesmo tempo está vacilando. Então, da mesma forma que eu falei dos buracos, eu fui ricamente ministrado na minha vida, que Deus vai dando estratégias que nos alimentam para todo o sempre. Essa palavra ela serve para nós, para esse momento do Brasil, mas que sirva também para nós, para os momentos da nossa vida, quando a gente tem insegurança, porque Deus brada e Ele dá resposta. E eu quero então ler para vocês de Juízes 7, de 7 adiante. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Eram 135 mil midianitas neste momento. Pelo que a outra gente, toda que se retire, cada um para o seu lugar. Eu falei que eles tinham 30 mil pessoas, eram os outros 29.700 foram para suas casas. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale, aqueles 135 mil homens. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Aqui quando o Senhor estava me ministrando a palavra,
ele ministrava para mim esse versículo 9: sucedeu que naquela mesma noite. Para nós pleitearmos as nossas guerras e vencermos as nossas guerras, não é qualquer dia. Quando nós estamos com o Senhor, nós podemos ter certeza da vitória. Nós podemos ter certeza que o Senhor está conduzindo as nossas mãos. Mas tem uma noite certa, tem um dia certo que Ele bradou. E nós temos que ter essa intimidade para compreender o processo que Deus está fazendo, como Ele está preparando nós e aqueles que nos cercam, os fatos que nos cercam, para dar a vitória para nós no momento certo. E um dos motivos de eu estar trazendo essa palavra é justamente porque a gente vê corações angustiados. A gente recebe 1000 notícias por WhatsApp, a maioria delas fake news, e tem o dia certo para a vitória. Tem o dia certo que o Senhor manda. Não é nem um dia antes e nem depois, mesmo que pareça angustiante essa espera. Então no versículo 9 diz aqui: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te, tem um dia certo para se levantar, e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Ele não podia se precipitar, porque o Senhor falou que com 30 mil ele não daria vitória sobre 135 mil, mas ele executaria milagres e prodígios sobre 300 pessoas, porque ele ia fazer glória a Deus. No versículo 10 em diante nós vamos ver: se ainda temes atacar, desce tu com teu rosto para o arraial.